Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fundamentalista. Acho que alguma coisa você já ouviu falar sobre os Mormons fundamentalistas. A gente vai dar uma olhadinha em alguns detalhes sobre eles. No site oficial da Igreja Sud tradicional, eles têm um tópico que se chama Mormons fundamentalistas. Diversos artigos de imprensa fazem referências a Mormons fundamentalistas, especialmente quando se referem aos cultos polígamos. Não existem Mormons fundamentalistas. Mormon é um nome comum para um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ué, a igreja quer fugir desse nome Mormon, mas está se denominando como Mormon aqui. Eles continuam dizendo ali, a igreja interrompeu a poligamia há mais de um século. Hoje, nenhum membro da igreja pode praticar poligamia sem ser excomungado. Grupos polígamos em Utah, em outras partes do oeste americano, em outros lugares, nada tem a ver com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, vamos dar uma olhadinha na Wikipédia o que eles falam sobre essa igreja. A igreja deles está com o nome invertido aqui, provavelmente deve ser o nome oficial mesmo, a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então sim, ela faz parte daquele movimento do mormonismo. Aqui diz que o fundador foi Lawrence C. Woolley em 1929. Então eles dizem que a origem da igreja deles é em 6 de abril de 1830, porque eles se consideram a continuação da igreja de Joseph Smith. Lá quando a igreja resolveu pular fora da poligamia, eles começaram a alegar, né? Não, peraí, isso aí era mandamento. Vocês estão pulando fora de um mandamento de Deus? Não, né? A gente vai continuar com essa prática. Então aí que eles se separaram. Lembra que a igreja começou a sair da poligamia lá em 1890, 1900, eles estavam passando por aqueles processos legais? Né? Então aí, ó, passaram quase 30 anos, né? 1929, e eles resolveram então criar essa divisão fundamentalista para manter a poligamia, né? Então, 6 de março de 1929, esse tal de Lawrence C. Woolley resolveu fundar essa igreja. A sede é em Utah também, só que é numa outra cidade, Hilldale. A Wikipédia tem registrado que essa divisão fundamentalista tem em torno de 6 mil ou 10 mil membros. Não sei quão atualizado está isso, eu não sei na verdade como que ficou a continuidade dessa igreja depois da prisão do Warren Jeffs, que a gente já vai falar sobre isso. Mas essa igreja, essa divisão aí atua nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Vamos ver quais são as obras padrão deles. Bíblia, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola do Grande Valor. Aí, ó, eles têm as mesmas obras padrão que os Mormons tradicionais. Eles têm um website, olha só, flds.org. Vamos ver o que a Wikipédia fala sobre eles, né? A Igreja Fundamentalista Sud é uma das maiores denominações fundamentalistas mormons, sim. E uma das maiores organizações nos Estados Unidos cujos membros praticam a poligamia. Uma das maiores? Eu achei que deveria ser a maior. Tem outras organizações que praticam a poligamia nos Estados Unidos? A Igreja FLDS surgiu no início do século XX.
É quando eles deixaram a Igreja Sud tradicional, ok. Essa divisão ocorreu por causa da suspensão da Igreja Sud na prática da poligamia e a decisão de excomungar seus membros que iriam continuar a prática. O número exato de membros dessa igreja é desconhecido devido à natureza relativamente fechada da organização. Assim, eles estão cometendo um crime dentro dos Estados Unidos, né? A poligamia não é autorizada. Então, as práticas deles é fechada mesmo, né? As cidades deles, né? Os centros deles não é de muito fácil acesso. Mas aqui, né, eles podem estimar que tem entre 6 e 10 mil residentes nas duas principais cidades de Hillsdale, em Utah, e Colorado City, no Arizona. Olha, eu acho que foi no Arizona que o Warren Jeffs foi pego. Vamos ver quando ele foi pego? 2007, olha só. De 2007 a 2011, a liderança dessa igreja não estava muito clara. Por quê? Porque em 20 de novembro de 2007, o Warren Jeffs já tinha sido preso e os advogados dele lançaram a declaração dele dizendo: o senhor Jeffs renunciou como presidente da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa declaração não se refere sobre a posição dele como profeta nessa igreja, né? Só como presidente, vamos dizer assim, dessa corporação da igreja. Essa posição de presidente, ele estava renunciando. Tudo indica que quem assumiu essa posição foi Merrill Jessup, que já era um líder ali na igreja. Aparentemente, assim, o presidente da igreja não precisa necessariamente ser o profeta, né? É o que ele está dizendo aqui. Então, meio confuso ficou essa liderança da igreja nessa época da prisão aí do Warren Jeffs. Tá confuso porque os membros da igreja, né, fundamentalista, se recusam a esclarecer quem é o profeta da igreja que está liderando eles. Vamos deixar isso aqui, ninguém fala quem é. Não tem um X9 nessa igreja? Parabéns para eles. Então, o que tinha acontecido com o Warren Jeffs? Né? Em 20 de novembro de 2007, até essa data, o Warren Jeffs estava liderando a igreja e ele tinha sucedido o pai dele, que tinha falecido, né, o Rulon Jeffs, em 2002. Né? Então ele liderou a igreja aí de 2002 a 2007, 5 aninhos. Por quase 2 anos, o Warren Jeffs já estava sendo procurado aí pela polícia por crimes sexuais. Né? Então vamos ver quando ele foi preso, agosto de 2006. E olha só, ele estava na lista dos 10 mais procurados do FBI. Fiquei curioso, vim dar uma olhada aqui na lista de 2006, dos 10 mais procurados. Quem liderava era Osama Bin Laden. Olha só, o Warren Jeffs na mesma lista do Osama Bin Laden. Ele estava na lista ali de maio até agosto, porque em agosto ele já conseguiu ser capturado. Parabéns. Um ano depois aí, né, então em 25 de setembro de 2007, ele já foi considerado culpado das acusações dele, recebeu 10 anos de prisão por ser cúmplice de estupro. Depois isso foi anulado. Sucessivamente, o Warren foi sentenciado à prisão perpétua, né, por abuso sexual. Muito fraquinha essa matéria aqui na Wikipedia em português, acabou a informação aqui. Eu não gosto de pegar informação no chat GPT, porque nem sempre é muito confiável. Mas estou dando uma perguntada aqui, como que surgiu essa organização fundamentalista? Eles estão explicando então que teve a poligamia no movimento Sud, ali com Joseph Smith e Brigham Young, até 1890, quando o governo resolveu fazer uma pressão e Wilford Woodruff fez um manifesto, então, vamos acabar com a poligamia, 1890. Aí eles explicam aqui que depois desse manifesto, muitos membros que ainda acreditavam na poligamia ficaram chateados, até que em 1920, ali eu estou falando entre os anos de 1920 e 1930, líderes polígamos dissidentes, como John Y. Barlow e Joseph W. Musser, começaram a organizar as comunidades fundamentalistas no sul de Utah e no norte do Arizona, ali mais para baixo de Salt Lake. Então eles começaram a estabelecer comunidades fechadas, como o Short Creek, é o nome da comunidade deles.
onde eles conseguiam praticar essa poligamia sem interferência externa. Não tem jeito, a gente tem que procurar em inglês. A Wikipédia, ela não é a mesma matéria em todas as línguas, né? Então, em português a gente chega ali, ó, Mormons Fundamentalistas, tem uma pagininha ali, ó, bem simples, com pouca informação. A gente vai em inglês ali, ó, completa, várias páginas com todas as informações. Então, pelo jeito, a gente vai ter que traduzir do inglês. Olha só, já tem uma atualização aqui, ó. Eles estão dizendo que alguns dizem que tem 60 mil Mormons fundamentalistas, mas eles fizeram algumas outras pesquisas, alguns dizem que tem 20 mil Mormons fundamentalistas, mas aqui está dizendo que uma mulher chamada Annie Wild é uma Mormon fundamentalista independente. Será que ela escapou? O que é? E diz que ela investigou essas informações em 2005, e diz que tem aproximadamente 35 ou 40 mil membros fundamentalistas, né, no momento. Imagina, 2005. Olha aqui os nomes de quem organizou, né? Lawrence C. Woolley, que acho que era o primeiro profeta, teve aqueles outros dois nomes que a gente já citou, e entre os organizadores tem um nome que é o Joel LeBaron. Cara, esse nome LeBaron eu já ouvi falar, e eu acho que tem alguma coisa aí com esse nome, a gente pode ver depois. Bom, vamos ver como que surgiu essa igreja. Então a igreja Sud tradicional tinha a poligamia normal, todo mundo era a mesma coisa. Até que em 1890 os Estados Unidos estava pressionando demais, então a igreja resolveu fazer aquele manifesto dizendo, olha, vamos acabar com isso aqui, né? Beleza? Vamos acabar com a poligamia. Mas, né, por trás dos panos, a igreja estava continuando com essa prática da poligamia normal, estava dando aprovação para os membros. Vamos ver quem estava dando aprovação? Wilford Woodruff, Lorenzo Snow e Joseph F. Smith. Era a primeira presidência, provavelmente. Alguns membros já começaram a ficar chateados, falaram, cara, que história é essa? A revelação real de Deus, dada por Joseph Smith, Brigham Young, John Taylor, é que a poligamia, né, é mandatória. Que história é essa que vocês estão agora querendo pular para trás? O governo não estava caindo nessa história, falaram, cara, eles estão falando que acabaram com a poligamia, mas não acabaram, então resolveram fazer um caso criminal aí para a igreja, que a gente já viu, é o Reed Smoot, nas audiências de Reed Smoot, 1903, então a igreja estava reforçando ali, ó, fez o segundo manifesto, falaram, ó, a gente vai falar para todo mundo, acabou a poligamia, ok? Parem de incomodar a gente, tá? Fizeram o segundo manifesto. Com esse segundo manifesto, por exemplo, eles tiveram que expulsar da igreja, excomungar, o próprio filho aí do presidente da igreja, o John W. Taylor, né? Que era o filho do John Taylor. Tiveram que excomungar ele em 1911 por estar continuando com a poligamia em oposição ao manifesto. Eu só tô aqui pensando, provavelmente foi algum membro da igreja Sud que alimentou essas informações, né? Tipo algum historiador Sud. Já não é a primeira vez que eu tô vendo, lá em cima, eu não li, né, mas tava dizendo ali, ó, a igreja Sud tradicional hoje excomunga qualquer membro que pratica poligamia. Daí eles vão defendendo a igreja Sud, tentando separar ela toda hora. Aqui, ó, de novo. Falaram, ó, eles tiveram que excomungar o filho do terceiro presidente da igreja ali, o John W. Taylor, porque ele continuou com esse negócio da poligamia. Estão dizendo, ó, hoje a igreja Sud continua a excomungar membros, né, eles combatendo nessa tecla. Tem um parágrafo inteiro dizendo que a igreja Sud tradicional acredita no casamento e tal, tá. Bom, com esse negócio de ficar expulsando aí quem está praticando a poligamia, alguns membros começaram a ficar chateados, né, entre eles esse Lawrence C. Woolley. Eles resolveram continuar com a prática, então se separaram do grupo original do mormonismo e criaram o próprio grupo, né, fundamentalista mormon. E vamos lembrar, né, por mais que hoje a igreja tente assim se distanciar muito desse grupo, falar a gente não tem nada a ver com eles e tal, vamos lembrar que sim, né, o que a gente condena hoje como essa igreja fundamentalista e tenta dizer não, porque os mormons não tem nada a ver com eles, vamos lembrar, né, que a igreja antes desse manifesto era exatamente isso. E que só aconteceu essa abolição aí da poligamia por conta da pressão do governo. A igreja não queria parar de jeito nenhum.
né? Então vamos tomar muito cuidado quando a gente tenta se distanciar de uma informação, procurar saber bem a história anterior a isso. Sobre as crenças deles, eles têm a crença basicamente a mesma, né? O que estava sendo ensinado anteriormente, fizeram algumas alterações, mantiveram muitas das coisas originais, né? Por exemplo, esse lance aí de casamento plural. O que era ensinado na igreja por Brigham Young é que você não vai ser exaltado se você não tiver um monte de mulher. Você tem uma mulher, você não vai ser exaltado, você pode ir para o reino celestial, mas lá em cima é só quem tem mais de uma mulher, né? Então eles seguem essa crença que já foi ensinada na igreja mórmon. Como a igreja mórmon tradicional hoje tenta se desvencilhar dessa revelação furada, a gente não consegue explicar. Olha só, a igreja sud tradicional, lá em 1940, o apóstolo Mark E. Peterson estava reclamando, né? Ele estava falando, cara, vocês ficam chamando esse pessoal aí de mormons fundamentalistas. Ele estava dizendo, esses dois termos juntos é uma contradição. O que é uma contradição nisso? Eles dizerem que eles são mormons fundamentalistas, que eles estão seguindo os fundamentos do ensino mórmon. Não sei não se tem uma contradição aí. Para mim, o que é contradição é na época a igreja falar, não chamem eles de Mormon, porque Mormon é a gente. E daí em 2018 falarem, não, a gente não é Mormon. Isso, para mim, é contradição. E ele falou assim, em vez de chamarem eles de Mormons fundamentalistas, o termo correto para se referir a eles é comunidades polígamas. Bem melhor, né? Desvia totalmente uma pessoa de ligar as duas religiões, né? Por que eles são mormons? Explica pra gente. Olha só, no passado, tal. Ter que explicar tudo isso cansa demais. Tentar se desvincular totalmente deles é muito difícil. Então é melhor o quê? Só chamar eles de comunidades polígamas, né? Tirar esse link do nome deles com a igreja sud tradicional. Conveniente? Os próprios mormons fundamentalistas não gostaram disso aí não. Eles falaram, não, os reais mormons somos nós. E nós estamos seguindo o ensinamento correto, ensinado ali por Joseph Smith e Brigham Young. Olha só, tá falando aqui de uma igreja, vamos ver, Apostolic United Brethren. Seria mais ou menos como a Irmandade Apostólica Unida. O que tem eles? Está dizendo, eles têm entre 5 e 10 mil membros, em Utah, Montana, Nevada, todos os lugares ali, México. E eles provavelmente são o maior grupo fundamentalista mórmon. Não tem um grupo, são vários grupos, e esse é o maior grupo entre eles. Por isso está falando assim, no total, mormons fundamentalistas, né, tem uns 35 ou 40 mil. Esse grupo aqui específico tem entre 5 e 10 mil membros, mas todos esses grupos fazem parte dos mormons fundamentalistas. Interessante. Sabe aonde a gente viu esse nome antes? Vamos ver, quem que vai lembrar? Né? Apostolic United Brethren, né? Essa Irmandade Apostólica Unida. A gente já falou, e sabe onde? No episódio sobre o Dr. Philastus Hurlbut. Lembra? Ele era membro da igreja, daí resolveu sair, perseguiu Joseph. Aliás, ele foi expulso, né, por umas práticas meio indecentes. Ele já tinha sido expulso de uma outra religião, veio para os mormons, foi expulso, começou a perseguir Joseph Smith, fez vários documentos contra a igreja, contra Joseph. Depois ele foi para uma outra igreja e era essa, a Apostolic United Brethren, onde ele também foi expulso. Então ele tinha ido para um outro setor do mormonismo, né, um fundamentalista, interessante. Então tem esse grupo aí, né, e tem um outro grupo chamado Igreja de Jesus Cristo Fundamentalista, isso, né, e esse grupo tem 6 mil membros. Então aquele outro grupo até tem mais gente. Por isso que tem um monte de nome ali quando fala, olha, né, o pessoal que saiu e virou os mormons fundamentalistas, aí tem vários nomes ali. Então esse Lawrence C. Woolley é o que criou a Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo, né? E daí os outros nomes criaram outros grupos de mormons fundamentalistas. Provavelmente a gente não ouviu falar muito sobre aquele primeiro grupo ali, apostólico, né, unido, porque não tem o nome Mormon no meio, né? Esse segundo grupo aqui, que é a Igreja Mormon Fundamentalista, o nome já chama mais atenção.
Bom, a gente já viu aqui que essa igreja fundamentalista Sud aqui, em 2006 o Warren Jeffs foi pego pela polícia, né? Em 2008 a polícia recebeu uma ligação de que talvez estava tendo aí uma situação de abuso dentro de um desses ranchos, aí dentro de uma dessas comunidades. Então a igreja chegou lá, invadiu, removeu mais de 400 crianças temporariamente, né, para investigar, né? Então pegou aí sob custódia mais de 400 crianças, 18 garotas, e quem tinha feito essa ligação era uma garota de 16 anos que alegou que foi casada com um cara de 49 anos quando ela tinha 15. No meio dessa investigação, aí, 133 mulheres deixaram essa comunidade voluntariamente, né? Aproveitaram a polícia aqui, ó, bora, vamos embora, quem quer ir, vai. E nesse caso aí, 6 homens foram presos e pegaram aí entre 5 e 75 anos de cadeia. Foi feito também um documentário na Netflix, em inglês se chama Keep Sweet, Pray e Obey. Tô dando uma olhadinha aqui na internet, eu acho que é Rezar e Obedecer em português. Eu já assisti essa série, né, da Netflix, é bem interessante, né? A gente está falando sobre a igreja fundamentalista, mas quando a gente assiste, é muita coisa bem semelhante à igreja tradicional. Né? Eu acho que quando você assiste isso como membro da igreja, lá no seu cérebro você está pensando, não é a nossa igreja, né? É uma outra igreja. Quando você assiste após sair da igreja Sud, você vê, cara, quanta semelhança, Eu tô curioso aqui para saber a ordem de sucessão desses presidentes aí da igreja fundamentalista. Vamos ver, a gente viu ali que em 1929, Lawrence Woolley foi o primeiro presidente profeta dessa igreja, né? Ele ficou até 34, ficou o quê? 5 aninhos como presidente profeta? E olha só a história, sabe o que o Lawrence afirmou? Ele disse que os apóstolos primitivos da igreja ali, né, Pedro, Tiago e João, tinham aparecido para ele e dado as chaves e autoridade para ele ser o profeta presidente da igreja, legitimando assim a continuidade da prática da poligamia. Eu já vi essa história. Mas enfim, né, então até 34, Lawrence Woolley. Depois de 35 a 1949 foi John Y. Barlow. Ele assumiu após a morte do Woolley. De 1949 até 1954, mais 5 aninhos, foi o Joseph White Mercer. Não era, eu achei que era questão de pai para filho, igual a igreja da Emma, não é não. É só o Roland e o Warren Jeffs que foi assim. Aqui, os outros todos com sobrenomes diferentes. Depois do Mercer foi o Charles Zitting, mas ele foi por menos de um ano, né, porque ele acabou falecendo no mesmo ano. Quando o Zitting morreu, foi o Leroy S. Johnson. Ele foi de 1954 até 1986, olha só, o Ozzy estava nascendo e o Leroy Johnson estava saindo aí da liderança da igreja fundamentalista. Aqui está dizendo, ele era chamado de Tio Roy. Eu não sabia, Roy é para Leroy. Está dizendo que ele era chamado de Tio Roy e foi considerado o líder mais carismático da igreja. Bom, de 1986 até 2002 foi o Roland Jeffs. O Roland expandiu o controle dele sobre mais comunidades e foi preparando o filho dele para suceder ele. Aí que veio o carinha que botou o filho no lugar. Então, em 2002, o Warren Jeffs assumiu. E isso aqui a gente está vendo no chat GPT, tá? Ele está dizendo que até a presente data, dizendo apesar de estar preso, assumiu após a morte de seu pai, Roland Jeffs, e mesmo preso, o Warren Jeffs ainda é considerado profeta pela maioria dos membros da igreja fundamentalista. Vamos dar uma olhadinha sobre quem que é esse cara aí, o Warren Jeffs, rapidinho? Ele é de 1955, então ele está com 68 anos. Tem 1,91 m, eita! Vamos ver, ele está preso pelo crime de agressão e abuso de menor. A pena dele foi prisão perpétua, e dessa prisão perpétua, até os 100 anos de idade dele é regime fechado. Daí como é que vai ficar depois? Não sei, mas
né, com 68 agora, ainda falta um bom tempo aí para ele de regime fechado. Agora, você mormon aí que tá vendo o Warren Jeffs preso, legal, né, tem que estar preso e tal, assim, né, para os membros da igreja deles, é a mesma coisa do Joseph Smith, tá? Né, do mesmo jeito que você considera Joseph Smith, você tem, né, inocente, preso injustamente, perseguição religiosa, é a mesmíssima coisa aí para o Warren Jeffs, tá? Para os membros da igreja dele. Talvez aí desse jeito você consiga entender um pouco quem realmente foi Joseph Smith, tá? Porque ele tinha uma ficha criminal enorme, só que na época, né, não era tão bem registrado quanto hoje. A gente tem todas as informações do que o Warren Jeffs está fazendo, né, na internet está disponível, a gente vê o que aconteceu com ele foi preso e tal, né? Parece um criminoso, né? Mas na época, Joseph Smith também foi, por isso que estava sempre na cadeia. Olha só, né, cara, é muito difícil entender essas leis nos Estados Unidos. Ele estava fazendo coisa errada, e o Jeffs lá em Nevada, em Utah, no Texas, em um monte de lugar, né? E ele estava sendo procurado pelo FBI, fugindo daqui para lá e tal, né? E assim, as condenações, né, é por muita coisa bem errada aí com um menor de idade, tá? E daí, quando ele foi condenado em Utah, ele foi condenado só a 10 anos de cadeia, e ainda o Supremo Tribunal de Utah anulou essa condenação. Aí ele foi extraditado, né? Então tiraram ele de Utah, levaram ele para o Texas, e lá ele foi condenado, então culpado pelas agressões e abusos que ele fez. Vamos dar uma olhadinha aqui, sobre quem que foi o Warren e quem que foi o Rulon, né, o pai dele. Cara, o pai dele, por mais que esteja aí ali no finalzinho da lista, né, teve um monte de presidente da Igreja Fundamentalista antes dele, o Rulon é lá daquela época já inicial. Olha só, ele nasceu em 1909, né, então quando ele era uma criança, ainda nem tinha surgido essa Igreja Fundamentalista. Né, aí, quando ele tinha 20 anos, quando o Rulon tinha 20 anos que surgiu a Igreja Fundamentalista Mormon. Então o Rulon, ele cresceu como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias tradicional, normal, a igreja normal. A mesma igreja que eu e você, membronita, frequentamos. Ele só conheceu a Igreja Fundamentalista lá em 1938, quando o pai dele, né, então o pai do Rulon, apresentou, olha aqui, a gente tem essa Igreja Fundamentalista, bora lá? Bora. Então, quando o Rulon saiu da igreja tradicional e foi para a Igreja Fundamentalista, estava com quase 30 anos de idade. Aí, então, em 1945, o Rulon virou apóstolo, né, da igreja deles. E em 1986, ele assumiu como o profeta presidente. Cara, vamos ver aqui, o Rulon, quando ele morreu, ele tinha 92 anos, cara. Ele foi estendendo. Aí, se o Jeff se cuidar, quem sabe ele consegue chegar nos 100 anos de idade e ver o que acontece depois com a pena dele. Mas o Rulon aí, morreu com 92 anos e estima-se que ele tinha 75 esposas e 65 filhos. Outras fontes dizem que ele pode ter tido 20 esposas e 60 filhos. Quem fala bastante sobre essa igreja fundamentalista é um autor chamado John Krakauer. Ele escreveu um livro ali chamado Under the Banner of Heaven, A Story of Violent Faith. Ele vai expondo aí o que acontecia nessa igreja fundamentalista, né? Todas as crianças menores de idade, o que acontecia. Ai, cara, é complicado. Olha só, tá dizendo aqui, 2 dos filhos do Warren, um menino e uma menina, declararam que o pai deles fez uma coisa errada com eles, cara. Olha só aqui, mais uma informação. Depois da morte do pai dele, uma semana depois, o Warren Jeffs já tinha casado com quase todas as mulheres viúvas. Cara, é muito estranho isso, né? O cara casou, com todas as madrastas dele, basicamente. Bom, eu imagino que ele não casou com a própria mãe. Mas é muito absurdo, cara, é muito estranho. Não, se você já acha estranho de estar ouvindo isso aqui, a hora que você assistir essa temporada, né, esses episódios dessa série na Netflix, vai ficar bem pasmo. Lá mostra imagens do Rulon Jeffs quando ele já estava bem velhinho, lá de cama, não conseguia fazer mais nada, com as esposas novas dele, lá crianças. Quando o Warren Jeffs assumiu a posição de presidente profeta da igreja, a cidade do Colorado City, no Arizona,
e a cidade de Hilldale, em Utah, quase todo o território dessas cidades era controlado pelo Jeffs. Aí ele foi tomando conta dessas propriedades. Olha, em janeiro de 2004, o Jeffs expulsou 20 pessoas do Colorado City, incluindo o prefeito. Essas terras foram avaliadas em mais de 100 milhões de dólares e teve que ter uma ação, uma decisão judicial aí em 2012 para que partes desse território fosse devolvido e vendido para outros moradores locais. Olha só que é o ensinamento do Jeffs. Ele disse que para poder ir lá para o céu direitinho, pelo menos um homem tinha que ter 3 esposas. E que, na verdade, quanto mais esposas um homem tiver, mais alto ele vai estar no grau de glória. Depois da prisão do Warren Jeffs, lá em novembro de 2007, o escritório de advocacia lançou um vídeo onde o Jeffs tá conversando com um irmão dele mais novo, o Nephi. Vamos dar uma olhadinha aqui que tinha nesses vídeos. Tá dizendo que nos vídeos o Jeffs renuncia como profeta, afirmando que Deus lhe havia dito, olha só, que se ele revelasse que ele não era o profeta legítimo e que era um homem perverso, ele ainda ganharia um lugar no reino celestial. Eu teria que entender o que é essa estratégia dele renunciar, se isso ia aliviar a pena dele, ou se isso ia liberar o caminho para alguém liderar essa igreja na ausência dele. Não sei qual que foi a intenção dele, mas é evidente, que se Deus desse ali e falar para ele, olha, pode renunciar aí, tranquilo, você não vai ser condenado por causa disso. Bem conveniente. Então o anúncio formal dele, vamos ver aqui, o Sr. Jeffs pediu que a seguinte declaração fosse divulgada à mídia e aos membros da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias. O Sr. Jeffs demitiu-se como presidente da corporação da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias. Muito importante, a gente vê isso. Quando a gente fala que Russell M. Nelson é o profeta e presidente da igreja, ele é o presidente do quê? Presidente da corporação da igreja, da empresa que a igreja é. Mas não fica muito bonito falar isso no púlpito, então é profeta e presidente da igreja. Então, assim, oficialmente, ele não se demitiu como profeta, Tem vídeos gravados dele conversando com o irmão, falando, olha, se eu renunciar como profeta, Deus não vai me julgar, Mas oficialmente, na mídia, ele se demitiu como presidente da corporação. Enquanto ele está na cadeia, ele já tentou tirar a própria vida 2 vezes. Olha só, outra informação aqui. Então ele renunciou como presidente da igreja em 2007 e em 2011, 4 anos depois, ele reassumiu. No início de 2011, Jeffs retomou o controle legal da denominação. Vamos dar uma olhadinha sobre a prisão dele. Ele foi levado, preso, aí ele estava com um problema sério de saúde e em vez de ser levado para a cadeia, ele foi levado para o hospital. Enquanto ele estava preso, ele começou a fazer greves de fome e os advogados dele alegaram que isso era por razões espirituais. Ele fez jejum. Então, enquanto Joseph Smith estava conseguindo armas, bebidas e cigarro, estava preso, o Warren Jeffs estava fazendo jejum, Interessante. Só que acabou que ele entrou em coma induzido por conta desse jejum excessivo. Isso estava acontecendo em 2008 ali, Ele já estava preso já fazia um tempo. Aí em 2009 o juiz ordenou que ele fosse alimentado obrigatoriamente. Aí foi em 2011 que ele entrou em coma por jejum excessivo. Em 2012, o Warren Jeffs previu que o mundo iria acabar antes de 2013 e pediu que os seus seguidores se preparassem para o acontecimento. Cara, assim, vamos pensar racionalmente. O Warren Jeffs sabia que não ia acabar. O que ele tinha em mente quando ele fez isso? O mundo não acabaria antes de 2013 e qual que era o plano dele aí depois?
Né? E como é que está a igreja agora? A igreja fundamentalista, né? O profeta aí previu o fim do mundo não acabou, né? Como é que ficou agora? Você, mormon, aí não vai julgar, tá? Joseph Smith também previu aí a segunda vinda e não aconteceu, tá? Vamos dar uma olhadinha na história. Mas a gente tá vendo muita semelhança aqui do Warren Jeffs e de Joseph Smith, né? Olha só, outra informação interessante aqui, ó. Num relatório de 2005, o Southern Poverty Law Center acrescentou à Igreja Fundamentalista a sua lista de grupos de ódio, né? Então vamos dizer assim, grupos de ódio, né? São aqueles grupos que causam intriga aí no mundo. A Igreja Fundamentalista entrou para essa lista, por quê? Por causa de doutrinas racistas da igreja. Pois é, eu nem tinha me atentado a isso. A revelação original da igreja, lá na época de Brigham Young, é de que negro não tinha muitos direitos dentro da igreja. Então faz sentido que a igreja fundamentalista ia continuar com essa prática. Vamos ver o que o Warren Jeffs falou sobre isso? A raça negra é o povo através do qual o diabo sempre foi capaz de trazer o mal para a terra. Cara, bem racista. Eu nem tinha me atentado a isso, eu assisti aquele vídeo e eu não me atentei para que não tinha pessoas de cor dentro da comunidade lá. E outra coisa que é um problema aí para eles é essa questão genética, porque eles estão fazendo o quê? Basicamente eles estão casando entre primos, né, entre parentes. E isso faz com que eles tenham geneticamente uma deficiência bem grande. Eles chamam isso de deficiência de fumarase. O que isso pode causar? Encefalopatia, deficiência intelectual, características faciais incomuns, malformação cerebral e convulsões epilépticas. Vamos ver outras informações? Em 2015, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos multou a igreja fundamentalista em quase 2 milhões de dólares por trabalho infantil, né? Eles estavam usando crianças nas colheitas. E para quem quiser ver mais material sobre essa igreja, em 2005 foi lançado um documentário chamado Banking on Heaven, aí tem que ver qual que é o nome em português, se tem disponível em português. Em 2006, o Channel 4, que é um canal aqui na Inglaterra, também elaborou um documentário chamado The Man with 80 Wives, né, o homem com 80 esposas. Em 2006 foi produzido um documentário chamado Damned to Heaven, é um documentário da Polônia, que estreou nos Estados Unidos em 2007. 2010, vamos ver, tem um documentário também chamado Sons of Perdition, descreve como é a vida dentro dessas comunidades fundamentalistas. Tem muito material, né? 2012, a National Geographic fez o documentário I Escaped a Cult. E tem um livro chamado When Men Becomes Gods, né? Quando os homens se tornam deuses. É sobre a história do Warren Jeffs. E em 2014 foi feito um filme sobre esse livro, o filme chamado Outlaw Prophet Warren Jeffs. Bom, acho que é isso aí, pessoal. A gente conseguiu entender um pouco quem são os fundamentalistas mormons, né, e quem é a igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, qual é a relação de Warren Jeffs com essa história toda. E a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.